sacrifício por mim e por você. Nossa, que bom, né? Ai, como eu amo Jesus. Você também? Então vamos orar? Vamos orar para Jesus? Vamos! Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo que nós podemos aprender da Tua Palavra. Obrigado pelo sacrifício que hoje nós celebramos a Páscoa, que o Senhor com grande amor fez por nós. Abençoe essas crianças que vão ouvir essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção na aula, tá, amiguinho? Um beijo. Tchau. Bom dia, crianças. Tudo bem? Olha, nas nossas aulas nós estamos aprendendo sobre a vida de Jesus. Na aula passada, vocês lembram que a tia falou que Jesus venceu a tentação no deserto? Se por acaso você não assistiu essa aula, pede para a mamãe ou para o papai entrar nos canais da igreja, pelo YouTube ou pelo Facebook e assistir essa aula, porque essa que nós vamos contar é uma continuação daquela aula. Vamos aprender o que Jesus tem para nos ensinar? Bom, depois que Jesus venceu a tentação no deserto, ele fez novos amigos. E esses amigos, Jesus chamou de discípulos, e eram 12 discípulos. E os discípulos ajudavam Jesus no seu ministério. Os discípulos, eles ajudavam Jesus a falar do Evangelho, isso mesmo. Então, essa história que nós vamos contar hoje, Jesus, ele subiu num monte bem alto. E essa história, ela está na Bíblia, lá no livro de Mateus. E essa história vai falar de sermões que Jesus falou no monte, conhecido como o Sermão do Monte. Jesus ensinou para as pessoas várias lições e a tia vai falar uma delas hoje. Então, Jesus subiu no monte e muitas pessoas iam até Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Algumas, às vezes, iam só mesmo porque Jesus fazia milagres. Mas, independente do motivo, as pessoas iam para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E nessa lição, Jesus nos fala sobre 2 caminhos. O que serão esses 2 caminhos? Jesus falou que existem 2 caminhos. Vamos aprender com Jesus? Bom, Jesus disse que existem 2 caminhos que o homem pode seguir. Ele disse que existe um caminho correto e um caminho errado. Olha aqui nesse desenho. Aqui está escrito caminho largo e aqui está escrito caminho estreito. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? O que aconteceu nessa história? Pede para a mamãe ou para o papai, ou se você souber ler, pede para eles abrirem a Bíblia, ou você mesmo, se você souber ler, em Mateus 7:13. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então vamos falar sobre esse caminho largo, essa porta larga, caminho espaçoso de qual Jesus estava nos falando? Olha aqui, esse é o caminho largo. O que é um caminho largo? Que tem bastante espaço, que é fácil de circular por ela. Mas esse caminho, ele vai nos levar até uma porta. E essa porta também é larga. Mas tia, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Vocês viram que Jesus falou que a maioria das pessoas estão indo pelo caminho largo e a maioria das pessoas estão querendo entrar pela porta larga. Vamos descobrir o que a gente faz para entrar pelo caminho largo, que é o errado, que Jesus está nos ensinando? Olha, uma das coisas que nós podemos fazer que desagradam a Deus é ter amor ao dinheiro. Pois é,
O amor ao dinheiro, ele faz com que as pessoas façam coisas bem feias. Tem gente que mata, tem gente que rouba porque quer dinheiro. Então, quando a pessoa ama muito dinheiro, ela faz coisas terríveis. Esquece Deus, esquece a família. A única coisa que importa para ela é o dinheiro. Ah, então o dinheiro é errado, né, tia? Não, não é o dinheiro que é errado. É o amor ao dinheiro. E se uma pessoa tem amor ao dinheiro, olha o caminho que ela está andando. Um caminho largo. E depois a gente vai descobrir o que tem aqui atrás dessa porta. Outra coisa também para você entrar pelo caminho largo é fazer fofoca, falar mal do amiguinho, falar mal da amiguinha, dos primos ou às vezes da própria família, contar mentiras. Isso é uma coisa que desagrada a Deus e vai levar para essa porta larga, para o caminho errado. Outra coisa também que pode fazer você andar nesse caminho são os vícios. Mas tia, o que é vício? Tia, eu não sei. Vício é quando você faz uma coisa que você não consegue abandonar. Tem pessoas que têm o vício de beber. Bebe até ficar bêbado e bebe todos os dias sem parar. Não consegue ficar normal porque quando a pessoa bebe, ela fica fora de si. Ela não tem um raciocínio lógico. E às vezes briga com o filho, briga com a esposa, arruma confusão na rua. Existem outros tipos de vício, mas um deles é a bebida. E olha para onde vai levar. Para o caminho largo e para a porta larga. Uma outra coisa também são as brigas. Briga, bate. Às vezes por motivos tão pequenos, as pessoas vivem brigando, vivem discutindo, arrumando confusão. Mas as pessoas que têm ódio no coração, que não conhecem a palavra de Deus, que têm raiva, vive brigando, às vezes fica sem falar com as pessoas da família porque brigou, porque discutiu, olha aqui, está conduzindo para o caminho errado. Mas tia, e o caminho estreito? O que é um caminho estreito? É um caminho fininho, um caminho que é um pouco difícil de andar nele, porque aqui é largo, é espaçoso, a gente faz o que a gente quer, as maldades do nosso coração. Mas o caminho estreito, ele é fininho, ele é apertadinho. Mas por que Jesus? O que Jesus fala desse caminho estreito? Então vamos lá na Bíblia para ver o que Jesus está falando sobre o caminho estreito? Então pede para o papai, para a mamãe, abrir no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha, Jesus está falando que são poucos. Mas tia, por que esse caminho é tão difícil, tia? Por quê? Por que são os poucos? Porque quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente tem que ter uma vida com Deus, porque nós pertencemos a Jesus. E o que nós temos que fazer para entrar por esse caminho, para andar nesse caminho e entrar na porta estreita? Olha aqui. Ler a palavra de Deus, conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, você não vai ser enganado, sabia disso? Porque tem gente que não lê a Bíblia, e aí alguém inventa uma história, fala que existe o homem do saco, fala que existe coisas que não existem, mas se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber o que é certo, você vai saber o que é errado. E os falsos profetas que ensinam coisas erradas, você vai saber distinguir, você vai saber. Então nós precisamos ler a Bíblia. Pede para o papai e para a mamãe contar as histórias se você ainda não sabe ler. Mas tia, ler a Bíblia é difícil, é? Às vezes. Mas por quê? Porque às vezes, quando a gente tem bastante tempo ou quando a gente acorda, em vez da gente ler a Bíblia, sabe o que a gente quer fazer? A gente tá com uma preguiça danada, um sono, lá em cima do sofá, acabou de assistir aquele filme com a pipoca.
Ai, eu acordar cedo para assistir ao culto, à escola dominical? Ah, não. Aí um outro dia. E aí esse dia nunca chega. Aí olha o que acontece. Caminho largo. Sabe outra coisa que nós podemos fazer para a gente poder andar no caminho estreito? Ter uma vida de oração. Jesus, ele ensina que nós temos que orar constantemente, ou seja, o tempo todo. Lembra da história de Jesus no deserto? Ele orou 40 dias, ele orava muito, Jesus orava demais. Todas as histórias de Jesus ele orava bastante e nós também temos que orar. Mas, às vezes também, a gente tem aquela preguicinha, não quer orar. Ou às vezes quando a mamãe e o papai pedem para orar, eu não quer. Tem que orar, Jesus fala para a gente orar. E quando a gente ora, a gente se sente mais pertinho de Deus. A gente se sente mais pertinho, a gente sente que Deus está nos ajudando, nos mostrando. E nós temos que orar por tudo. Temos que orar pelos nossos familiares, temos que orar pelo mundo, pelos doentes. Nós temos que orar constantemente e para não cair também em tentação. Isso aqui são tentações que essas pessoas caíram. Lembra da história passada. Outra coisa também que nos faz andar no caminho estreito é o perdão. Jesus ensina que nós devemos perdoar até os nossos inimigos, aqueles que nos fazem mal. É fácil perdoar o nosso inimigo? Não é fácil, mas é o melhor e é o correto. E se você fizer isso, você está andando no caminho certo, que é o caminho estreito. Outra coisa também que nos faz andar no caminho certo, no caminho estreito, é ajudar o nosso próximo. Nosso próximo são as outras pessoas. Pode ser o seu vizinho, seu amiguinho de escola, alguém da sua família, que você sabe que está precisando. Olha aqui. Nesse desenho, essa moça, ela está ensinando a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para nossa alma. Está falando para ela aprender o caminho certo, para que ela também possa andar no caminho certo. E esse moço aqui está entregando um prato de comida porque ela não tem nada para comer. Então, além de evangelizar, nós também temos que ajudar as pessoas naquilo que elas têm necessidade, naquilo que elas precisam. E isso nos faz andar no caminho certo. Mas é fácil andar nesse caminho certo, nesse caminho estreito? É fácil fazer isso? Às vezes, em vez da gente fazer isso, a gente prefere, sabe fazer o quê? Ficar na televisão, jogar videogame, brincar, assistir os vídeos lá no celular, joguinhos no celular. Mas tia, é pecado brincar, assistir TV e ficar no celular? Não, não é pecado. Não é pecado nenhum. Porém, quando a gente deixa de fazer o essencial, deixa de colocar Deus em primeiro lugar, lembra do versículo? Buscai primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33. Quando a gente deixa isso para lá, ou nem faz isso, e faz só isso, aí vira pecado. Ah, tia, não, mas eu faço isso. Tudo bem, aí você pode ter o seu momento de brincar, de assistir a sua TV, não tem problema. Mas, primeiro, nós temos que fazer isso aqui. Andar no caminho correto, no caminho estreito. Deus também nos ensina que nós temos um compromisso com a igreja. Mas tia, a senhora não sabe que agora tem um vírus, a gente não pode ir para a igreja? Nós não podemos ir para a igreja, mas a Bíblia diz que a igreja somos nós. Então, na nossa casa, nós podemos fazer tudo isso, orar, ler a Bíblia, mandar uma mensagem para o amiguinho, mandar um vídeo, mandar esse vídeo de uma aula para alguém que não conhece a Deus. A gente pode ligar, falar pelo telefone. Nós podemos fazer outras coisas. O importante é que o nosso coração esteja no caminho certo, para que a gente possa fazer o caminho certo. E agora que você já conheceu esses dois caminhos, vamos ver o que acontece se a gente andar no caminho estreito que Jesus falou?
Vamos abrir essa porta? Vamos ver o que está escrito aqui. Olha! Olha lá! Olha só! A porta estreita, o caminho estreito nos levam até o reino de Deus, que é onde todo mundo quer ir. Eu quero, você também, né? Claro que todo mundo quer ir para o reino de Deus, um lugar onde não tem choro, não tem tristeza, não tem mais sofrimento e uma vida com Deus. A gente vai ver Deus. Mas, tia, e a outra porta, a do caminho largo, vamos abrir? Nossa, ixi, a porta do caminho espaçoso, a porta larga, ixi, é o pior castigo que uma pessoa pode ter na vida, que é uma vida sem Deus para sempre. Nossa, olha o que acontece se a gente andar no caminho espaçoso. Olha, fogo eterno, vida sem Deus, uma vida muito infeliz. Não, nós não queremos isso, de jeito nenhum. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus estava ensinando para que aquelas pessoas fizessem uma escolha correta. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a fazer o que é certo, Ele ensina. A Bíblia nos ensina o caminho correto, o caminho estreito, o caminho certo que vai nos conduzir até o reino de Deus. Mas você vai escolher. Que escolha você vai fazer? Vamos fazer a do caminho certo, do caminho estreito, que vai nos conduzir até o reino de Deus. Sabe por quê? Por que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas sobre isso? Porque Jesus, Ele ama não só aquele que faz o que é correto. Jesus, Ele também ama esses daqui, ó. E Jesus, Ele quer que essas pessoas andem no caminho correto. Larga o vício, larga o amor ao dinheiro. Para de preguiça, por favor. Parem de brigar. Olha, para de fazer fofoca. Deus, Jesus, eles querem que essas pessoas deixem de andar no caminho errado e possam andar no caminho correto para que elas possam entrar no reino de Deus. E para que isso aconteça, nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus, a sua palavra, nós temos que evangelizar. Às vezes você pode ligar para um amiguinho, mandar esse vídeo, falar de Jesus para ele, para que ele não fique no caminho largo. Tem pessoas que até têm a Bíblia em casa, mas nunca leu, ou então nunca foi à igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque se a gente falar do reino de Deus, muitas pessoas que estão nesse caminho largo podem passar para o caminho estreito, que é o caminho correto. E assim nós podemos fazer como Jesus fez, aprender com Jesus e fazer aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Olha, crianças, se vocês quiserem falar com a tia, se vocês tiverem alguma dúvida das histórias ou algo sobre Jesus, pode mandar pelo WhatsApp. A tia tá lá no grupo da igreja, pede pro papai e pra mamãe: mãe, pai, eu quero falar com a tia Edna. Manda uma mensagem de voz que a tia vai responder, e a tia também tá com muita saudade de vocês. Vamos orar para encerrar nossa aula? Querido Deus, nós te agradecemos pelos teus ensinamentos e porque com um amor muito grande o Senhor nos ama. Mesmo a gente fazendo as coisas erradas, o Senhor nos ensina. Abençoa, Senhor, esses pequeninos, para que eles continuem sempre no teu caminho. Louvado seja o seu nome. Nos dê uma boa semana, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Um grande abraço e uma semana muito abençoada. Tchau, tchau!